com a nossa coluna, os riscos que corremos, o tratamento, né, as doenças também e o tratamento para essas doenças. Tudo hoje no programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Túlio Rocha, ele que é neurocirurgião, né, especialista em coluna. Está aqui conosco para falar tudo sobre coluna, né, para nós aqui, para você aí que nos acompanha aqui no Papo Dinâmico. Dr. Túlio Rocha, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite. Professor, é um prazer estar aqui com vocês na PUC TV Goiás, nesse momento que é dedicado à saúde. Hoje, falando sobre coluna, que é um assunto muito interessante porque está aí no nosso dia a dia e muitas pessoas às vezes deixam passar algumas coisas como dores, sintomas que poderiam ter prevenido várias doenças que acometem as pessoas aí que a gente conhece, o vizinho, um primo, um tio. Então é um assunto muito interessante, eu tenho certeza que a nossa audiência hoje vai gostar desse programa. Ok, para motivar então a nossa audiência, explica para nós qual a importância da coluna, além de sustentar o nosso corpo, além de nos manter em pé, quais outras importâncias, né, quais outras funções tem a nossa coluna para a nossa vida? Perfeito, professor, porque a nossa coluna, ela é uma estrutura muito distante, porque ela abrange desde a região da cabeça até lá no quadril. Então é uma estrutura longa que ela está relacionada a uma série de outras estruturas do gradil costal, no tórax, com as estruturas do abdômen, com as estruturas pélvicas. Então é uma estrutura que ela tem uma importância muito grande com relação ao nosso corpo, principalmente a função de sustentação, porque ela que nos sustenta, ela que nos dá equilíbrio, e também para que a gente possa ter amortecimento de carga, para que a gente possa ser capaz de suportar peso e para que a gente possa ter mobilidade com o nosso corpo. Então, a estrutura da coluna, ela promove que a gente tenha uma versatilidade muito grande. Por isso que manter a coluna saudável, ela é tão importante para a gente. Pois é, o senhor é especialista em neurocirurgia, né? O senhor é um neurocirurgião que trabalha com neurônios. Neurônios são elementos que transmitem, digamos, informações pelo corpo, né? Perfeito. E através da coluna. Então ela tem essa função também de transmitir informações do corpo para o cérebro e vice-versa, né? Exatamente isso. Dentro da coluna, que é essa estrutura óssea, que é composta por vértebras, articulações, dentro de um espaço na coluna que se chama canal medular, a gente tem a medula. E a medula, que é a estrutura neurológica, que ela faz tudo acontecer. É através dela que a gente recebe os estímulos externos, eles são mandados ao cérebro, são interpretados, outros nem chegam ao ponto cerebral, mas ali na região medular, e que nos devolve os impulsos que são necessários para que a gente tenha uma resposta adequada para cada estímulo que a gente tem. Então, se a gente consegue movimentar os braços e pernas, se a gente consegue ter sensibilidade para frio, calor, se a gente tem sensibilidade para o quanto de peso a gente está carregando, tudo isso é uma função relativa a essa estrutura da medula que está intrínseca ali na coluna. A gente vê pessoas que se comprometem bastante à saúde quando sofrem acidentes, acidente de trânsito, por exemplo. A gente vê as pessoas que ficam paralíticas e tal, porque afeta, eu imagino, né, que principalmente quando afeta a coluna, tende a paralisia de determinados órgãos do corpo, não é isso? É, porque além da função que ela é exercida ali para principalmente o apêndice articular, que são braços e pernas, mas também tem funções em outras estruturas, como o controle da urina, o controle do trânsito intestinal, o controle de algumas funções do tórax. Então, quando você observa uma pessoa que teve um acidente e teve uma lesão da coluna, e essa coluna foi gravemente afetada, ele pode ir de sintomas muito pequenos, como
dormências, dificuldade para movimentar um braço ou outro, uma mão ou outra, formigamento, alteração da sensibilidade para o fio, para o calor, até a perda realmente de movimentos, elas sejam incompletos ou completos. Então, tem pacientes que têm, infelizmente, lesões mais graves e ficam sem as funções da perna, que é o que a gente chama de paraplegia. Tem aqueles que quebram o pescoço com uma lesão grave da medula e eles ficam tetraplégicos. Então, daí você observa que a medula, ela tem uma função também de fazer uma proteção dessa rede neural, que é a medula. Ela é um arcabouço que protege a medula contra o impacto mecânico, porque a medula tem um papel essencial no desempenho dessas funções, não só de funções de movimento, mas funções de sensibilidade e funções de manutenção de outros órgãos que estão no nosso corpo. Perfeito. Agora, além desses traumas imediatos, traumas grandes, que ocorrem eventuais, né? Por exemplo, como um acidente de carro, uma queda e tal, existe também o desenvolvimento a longo prazo de determinados hábitos que podem, determinados hábitos de vida, de comportamento, de postura, que podem desenvolver também problemas de coluna, não é isso? Exatamente. Existem vários estudos que mostram que a má postura ou a postura inadequada por tempo prolongado, quando a pessoa ela não se preocupa com o quanto ela está bem posicionada, o quanto a coluna ela está ereta, o quanto ela está sentada direita, como ela está sentada, como ela está administrando as suas coisas de trabalho, se o local onde ela trabalha é um local adequado para o desempenho de suas funções, ela começa a desenvolver uma série de doenças, tanto articulares como relativas à coluna, que, à medida do tempo, elas tendem a piorar, chegando ao ponto do paciente ter dores incapacitantes para o trabalho. Então, é muito importante essa questão da postura para que você não desenvolva lesões a grande prazo. Inclusive, hoje, com o avanço da tecnologia, a gente desenvolveu aí unidades de trabalho como o tablet, os smartphones, e a posição inadequada da cabeça em relação a esses tablets, smartphones, eles já desenvolveram uma síndrome, um problema relativo aqui ao pescoço, que chama síndrome do pescoço de texto, que é aquela pessoa que tem uma posição ruim quando ela está ali no celular e ali ela fica por tempo prolongado e ela começa a desenvolver uma série de problemas no pescoço que vão agravando não só o pescoço, mas o ombro, as costas e, dependendo do grau de evolução dessa doença, ele fica incapaz para uma série de coisas. O senhor falou que a coluna começa desde a cabeça, vai até a parte da virilha, né, da coluna. Agora, ela é uma estrutura flexível, toda articulada, não é um osso. A gente está acostumado a ver coluna em prédio, que é uma estrutura única e fixa, né, e inflexível, mas a coluna nossa é uma estrutura flexível e complexa, porque ela tem vários nós, não sei se pode se dizer assim, várias vértebras, e ainda tem a parte neurológica e toda a articulação em volta dela e tal. Pode-se dizer que a coluna é o principal osso do corpo humano? Professora, posso dizer que a coluna, ela talvez seja uma das estruturas mais complexas que nós temos no corpo. Primeiro porque ela é extremamente extensa, ela vai desde lá da cabeça até lá na região do quadril. Ela é uma estrutura que ela tem uma série de outras estruturas agregadas, articulares, do disco, dos corpos vertebrais, que permitem que você tenha uma função de equilíbrio e também uma função de absorção de carga, de locomoção, de mobilidade. Dentro da coluna você tem estruturas neurológicas que regem o movimento e a sensibilidade de braços, pernas e outros órgãos. Então, você observa que a coluna ela é uma estrutura complexa e talvez ela seja uma estrutura, eu diria, fora a parte de crânio, a mais importante que nós temos no nosso corpo. Porque se você tem uma estrutura apendicular, como um joelho ou outro, isso causa uma série de prejuízos, mas quando você tem uma lesão na coluna, ela acaba tendo um prejuízo muito mais global, muito mais amplo do que algumas unidades isoladas em específico. Tem algumas pessoas que fazem alguns tratamentos de coluna, como
os quiropratas, a quiropraxia, né? Eu já vi gente que amarra a gente nas correntes, põe de cabeça para baixo e pendura na pessoa e tal, para esticar a coluna. Esses procedimentos são adequados? Eles realmente provocam resultados positivos? Professor, o que eu acho que tem que ficar muito claro, principalmente para quem nos assiste agora, é que sempre que você tem um quadro de dor persistente ou de uma limitação para a execução de alguma tarefa que normalmente você faria sem nenhum problema, e aquilo começa a passar a interferir no seu dia a dia, seja pela qualidade de vida, seja pela dor que você tenha, seja pela dificuldade que você tem de exercer seu trabalho, isso precisa ser investigado. É uma situação diferente e ela precisa de uma avaliação especializada. Então, eu acho que o primeiro ponto, e o que é o preconizado, é que, primeiro, esse paciente que está nessa situação, ele procure um médico da área para fazer um diagnóstico. Porque somente com um diagnóstico bem determinado, somente sabendo exatamente o que está causando essa série de problemas, é que você pode ter um tratamento adequado. Uma estratégia de tratamento que realmente funcione. E eu sempre digo aos meus pacientes que o que melhora realmente um paciente é um time. O médico sozinho, ele não consegue resolver os problemas, aqui no meu caso da coluna, em 100%, porque a gente depende de outros profissionais que são tão importantes quanto o médico. Então, na equipe que a gente considera como ideal, que é a equipe que eu tenho também no meu dia a dia, a gente tem o médico para fazer essa avaliação inicial e ter diagnóstico e oferecer o tratamento adequado e os outros profissionais que vão integrar esse tratamento para que ele possa melhorar. Fisioterapeuta, acupunturista, quiropraxista, o osteopata, então o educador físico, o nutricionista, então você vê que é uma ampla... Perfeito. Agora, as pessoas têm que estar bem locadas, procurar profissionais adequados para que ele tenha a resposta nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e nós vamos retomar esse assunto nos próximos blocos, né, sobre os procedimentos de tratamento para que a gente possa recuperar de eventuais problemas que passamos a ter na nossa coluna, tá bom? Nos próximos blocos nós vamos falar disso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos aqui todo domingo, 10 da noite, e também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e também no Facebook, no Instagram e no X. Estamos sempre lá, né, no perfil do programa Papo Dinâmico, onde você pode ir lá compartilhar nossas mensagens e também mandar mensagem para nós, sugerir temas, sugerir convidados para debater aqui com a gente, tá bom? Hoje estamos falando dos cuidados que devemos ter com a coluna, com o doutor Túlio Rocha, ele que é neurocirurgião, especialmente da coluna, da medula óssea, né, doutor? É só da coluna ou trabalha... Coluna. Hoje coluna? Eu me dedico especificamente aos problemas relacionados à coluna. Ah, ok. Então, o senhor falava que não é o caso da pessoa ir já direto num profissional, por exemplo, quiroprata ou ir em qualquer outro profissional, um personal trainer para cuidar de problemas de coluna. Primeiro ele tem que fazer um diagnóstico e depois desse diagnóstico que o médico encaminhe o que deve ser feito de forma adequada. É isso? Porque as pessoas têm necessidades específicas. O problema de um não é igual ao problema de outro. Então, a gente tem tratamentos diferentes para diferentes situações. Então, é importante que o médico tenha uma avaliação e um diagnóstico e estabeleça uma estratégia de tratamento. Assim, ele vai conseguir indicar qual é o profissional que, juntamente com ele, vai fazer o tratamento para esse paciente para que realmente ele tenha uma melhora sustentada. E não aquela melhora ali perene, que logo depois ele vai retornar com um quadro doloroso. Então, é uma estratégia que funcione, mas que tem que ter a orientação de um médico para saber qual vai ser o passo a passo, para que ele possa realmente progredir no tratamento e chegar no ponto em que ele não use mais medicações, que ele não tenha mais que ter acompanhamento de nenhum profissional de saúde e que ele possa ir, sim, aí é uma atividade física que é o grande cereja do bolo, né? Que é a atividade física, a melhora da integridade muscular, que é o que vai promover realmente uma
uma melhora a longo prazo. De um modo geral, os exercícios físicos são recomendáveis para qualquer situação de melhora de saúde, inclusive para a coluna também? Para a coluna, especialmente, né? Eu sempre digo que pela extensão da coluna, como a gente já havia relatado, ela é uma estrutura muito extensa e ela precisa de sustentação. E essa sustentação, ela se dá pela musculatura que está associada a ela. Então, quanto mais bem condicionada e quanto mais volume tiver essa musculatura, melhor vai ser a sustentação e melhor vai ser a proteção das estruturas que compõem a coluna. Qual o exercício que é mais adequado para o fortalecimento muscular da coluna? A esteira? Salvo alguma restrição específica, a melhor atividade para a coluna é a musculação. Musculação, ok. Querendo ou não, se você quer ter uma integridade da coluna, você tem que melhorar a capacidade muscular. E a gente ganha massa magra e volume através de exercícios de força. E além dos exercícios de força promoverem o aumento da massa magra, o aumento e volume da massa muscular, já tem trabalho que mostra que os exercícios de força, eles captam cálcio e melhoram a integridade estrutural óssea. Tá, mas o levantamento de peso, ele exige um cuidado específico para fazer isso. Um cuidado específico, por isso que eu falo que antes a pessoa tem que ter uma avaliação médica para saber em que ponto ela pode ir para a atividade física. Porque a gente sabe que a atividade física ela é fundamental, mas ela, para chegar ao ponto de você já ser reabilitado e ir para uma atividade física, você tem que ter tratado o seu problema primeiro. Uma vez sanado o problema que você tem, aí sim você vai para essa reabilitação, porque a reabilitação é o segundo passo do tratamento. A gente não vai para musculação ou para hidroginástica ou para qualquer outro tipo de atividade física com uma lesão ativa, porque senão você vai piorar a sua situação. Doutor, a pessoa que está com, por exemplo, a cartilagem, eu imagino que cada vértebra... Ela tem um disco. Tem um disco. Que é uma estrutura assim, cartilaginosa que está entre um osso e outro, uma vértebra e outra. Ah, ok. Quando aquilo ali está comprometido, está praticamente um osso encostando no outro ali, a solução é a cirurgia? Nem sempre, professor, porque essa unidade que a gente está comentando é aquela estrutura que fica entre uma vértebra e outra, é um osso e outro da coluna, que se chama disco intervertebral. O disco ele tem a função de suportar a carga axial, suportar o peso que a gente coloca sobre a coluna, mesmo que seja o nosso próprio peso em relação à gravidade, certo. E também para dar mobilidade à nossa coluna, senão a nossa coluna não seria móvel. E por ter uma função tão importante dentro da coluna, é onde residem os maiores problemas. Porque a hérnia de disco, o grande problema que a gente tem é a doença discal, que é a hérnia de disco, que é a que as pessoas mais conhecem. E a hérnia de disco é quando você tem um desgaste precoce dessa unidade. E se essa unidade ela vai desgastando, ela vai causando uma série de problemas. Primeiro ela começa com uma dor ali mais que seja local, se for na região ali lombar, ali das cadeiras, é uma lombalgia, se for nas costas é uma dorsalgia, se for no pescoço é uma cervicalgia. Mas se esse problema do disco aumentar, a hérnia ela for aumentando, ela for crescendo, ela vai pegando as estruturas neurais que estão ali, os nervos que estão saindo da coluna e que descem para o braço, que saem da coluna e descem para a perna. E aí o cara começa a sentir também dor no braço, dor na perna, dormência, diminuição da força muscular. Então, a hérnia de disco é um problema que é o mais comum e é o que mais afeta a população e é o que também causa mais transtorno. Aí, nesse caso, antes de fazer os exercícios, porque não é possível recuperar isso só com exercício físico, com fortalecimento muscular. Não é, mas eu sempre digo que a cirurgia ela é a última etapa do tratamento. A gente tem hoje disponível uma série de opções de tratamento conservador, que é aquela que não necessita de cirurgia, que ela é extremamente eficaz, mesmo para aquelas pessoas que têm esse disco, essa cartilagem que fica entre um osso e outro, muito desgastado ou que tenha realmente uma hérnia de disco instalada. As medicações, as reabilitações que incluem fisioterapia, avaliação multimodal de dor, elas às vezes propiciam uma melhora tão grande que a pessoa não precisa ir para a cirurgia. E a cirurgia é quando todo esse tratamento que a gente oferece, ele não oferecer um resultado adequado ou quando realmente o paciente, ele piorou a sua situação. Então é indicada a cirurgia. Mas só que para as pessoas que estão em casa, elas ficarem cientes, de cada 100 pacientes que a gente trata, somente 4 ou 5 eles vão para a cirurgia.
Então, 95% em média de todos os pacientes que têm hernia de disco, eles são tratados de forma conservadora, sem necessidade de cirurgia. Oh, que legal. E mudando de assunto, a questão da postura ao dormir também pode prejudicar a coluna? Claro. Quando a gente começou o programa, a gente falou sobre a importância da postura. E não só a questão da postura, mas sobre os móveis que a gente chama de ergonomia para o trabalho, ergonomia para o lazer, ergonomia para a gente dirigir, ergonomia para que a gente possa ter uma noite de sono adequado com preservação da nossa saúde e, obviamente, preservação da coluna. E o ato de dormir, ele é muito importante, porque, o senhor imagina, professor, a gente passa 1/3 do nosso dia na cama, porque se a gente dorme ali em média 8 horas e o dia tem 24 horas, 1/3 do nosso dia a gente está ali na cama. Então, o ato de dormir, ele é muito importante. E quando a gente fala em dormir, se tem uma posição adequada, é a posição de lado, para que a gente mantenha o alinhamento da coluna. Então, você deita com um travesseiro que tem a altura do seu ombro, você coloque um travesseiro ou um apoio entre os joelhos para que você mantenha a coluna alinhada, e aí você vai ter uma noite de sono adequado e ainda vai preservar a saúde da sua coluna. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor, e daqui a pouco a gente volta e vamos falar dos objetos que a gente usa no dia a dia, o banco do carro, a cadeira do escritório, enfim, os objetos que a gente utiliza e em que medida eles afetam também a nossa coluna. Já já a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Estamos hoje falando dos cuidados que devemos ter com a nossa coluna, com o Dr. Túlio Rocha, neurocirurgião. Então, doutor, os objetos também são importantes, os objetos que nós usamos no dia a dia, o colchão, as cadeiras que sentamos, o que mais? As poltronas dos veículos que utilizamos, são necessários que tenham uma certa, quer dizer, eles influenciam também, digamos, na saúde da nossa coluna, certo? Claro. Então procede o que o mercado às vezes anuncia, né, de venda de produtos ergométricos como cadeira, o computador tem uns negócios de pôr o pé, a mão e tal, isso tudo influencia na saúde da nossa coluna? Influencia. A questão de você ter um trabalho onde você tenha cadeira e mesa com ergonomia, quando a gente fala em ergonomia, a gente quer falar sobre um ambiente preparado para que você desempenhe o seu trabalho e mantenha a sua saúde, tanto da sua coluna quanto de qualquer outra parte do seu corpo. Então, quando a gente está falando de coluna, é importante que aquelas pessoas que têm trabalho administrativo, eles tenham uma mesa que tenha uma altura ali da linha mamilar, que eles tenham uma cadeira que tenha apoio lombar e que tenha apoio dos braços para que você possa descansar ombros e a parte mais alta da coluna, que o computador ele tenha ali na linha dos olhos para que você não precise ficar nem flexionado e nem fletido, então que você tenha um alinhamento bom da sua coluna cervical. E também com relação aos outros produtos, por exemplo, quem é taxista ou profissionais ali, motoristas profissionais que tem um banco que possa preservar com apoio lombar para poder descansar e manter a anatomia da coluna. E com relação aos colchões não é diferente. O que a gente não tem é estudo científico mostrando qual é o melhor colchão, mas a gente sabe que uma densidade intermediária do colchão ela é melhor do que antigamente o que a gente pregava dos colchões ortopédicos, que eram aqueles colchões muito duros, ou aqueles colchões que tinham uma mobilidade muito grande, porque assim a coluna ela perde a sua anatomia. Então, o bom colchão é aquele que você tenha uma densidade, que se for de espuma é uma densidade de 33, e que se for de molas, sejam molas ensacadas individuais, que elas promovem uma melhor adaptação da coluna nesse terreno. E com isso você vai ter uma preservação da sua coluna. Agora, no mercado tem muita coisa que não sei se funciona, tem paciente que fala, olha, eu usei tal colchão e foi bom, outro, eu usei esse mesmo colchão e não foi bom, então é uma coisa mais de bom senso. Tá certo. E rede? Tem gente que dorme em rede. Muita gente, né? A rede, eu tenho a impressão que ela não é muito boa para sair da coluna. Do ponto de vista anatômico, porque muita gente fala assim, poxa, Túlio, mas eu vejo muita gente ali do Nordeste adaptado nas redes, do norte do país. É um costume, né, as pessoas dormirem em rede.
Mas são características muito individuais, principalmente porque tem uma série de adaptação até anatômica desses povos, mas o próprio ângulo que a rede faz para benefício da coluna, ela não é legal. Agora, quando a gente diz isso, a gente não está proibindo dormir na rede, porque uma coisa é você fazer o seu descanso reparador em uma rede e outra coisa é tirar aquela palhinha depois do almoço, que você ali quer ter um soninho, 10, 15, 30 minutinhos ali para descansar, não tem problema nenhum. O que não se pode é ter hábito de dormir em rede. Aí realmente não é o mais adequado. Perfeito. Doutor, quais são as doenças mais comuns da coluna? Professor, a doença mais comum da coluna, sem dúvida nenhuma, é a hérnia de disco. É a doença discal. A hérnia de disco, ela é responsável pela grande queixa dos pacientes que procuram nos consultórios especializados. Outra grande incidência de problemas relacionados à coluna são as deformidades. As deformidades são aquelas que a gente conhece como escoliose, cifose, que elas acontecem principalmente ali da segunda infância até a adolescência, onde as pessoas têm a coluna torta, mas colunas tortas assim, realmente tortas. Então, as deformidades elas são muito comuns nesse período. E também outro grande problema relacionado à coluna é o que a gente chama de estenose do canal, que é quando esse canal onde fica a medula, que passa a medula, ele, por desgastes e outros problemas, ele vai acabar ficando mais fechado. E isso vai causando uma série de prejuízos para as pessoas. Dor, dormência, dificuldade de locomoção, diminuição da força muscular. Mas a grande questão aí é a hérnia de disco mesmo. Ela é a grande campeã. E a osteoporose, qual é a relação dela com doenças da coluna? Na verdade, a osteoporose, professor, ela é É um enfraquecimento dos ossos, não é isso? É. À medida que o tempo passa, principalmente nas mulheres, quando elas chegam ali na menopausa, existe uma alteração do equilíbrio hormonal. E isso favorece com que você tenha perda de cálcio dos ossos, principalmente os ossos da coluna. Isso não acontece só na coluna, acontece em qualquer osso. No úmero, acontece no fêmur e acontece também na coluna. Como a coluna é muito extensa, ela acaba sendo muito visada. Mas ela perde cálcio e deixa o osso mais fraco. Então, na verdade, a osteoporose, ela não dá nenhum sintoma na coluna. A pessoa que tem osteoporose, ela não tem dor, ela não tem dormência, ela não tem dificuldade de locomoção. O que a osteoporose causa e que nos causa grande preocupação é que como você vai perdendo cálcio do osso e o osso vai ficando mais fraco, ele fica mais propenso a você quebrá-lo. Então, pessoas que têm osteopenia ou osteoporose, eles têm mais chance de fratura. E as fraturas na coluna ou no colo femoral, que é aqui na região do fêmur, aqui na coxa, eles são fraturas que causam grandes prejuízos para o paciente. Então, a questão de se colocar muito em pauta a osteoporose para prevenir a osteoporose, porque tem como tratar com remédio simples, trata a osteoporose, recupera o osso e você não chega nesse ponto de fraturar, porque quando fratura realmente é muito ruim. Perfeito. E quais os casos assim que a cirurgia é recomendada? A cirurgia ela só é recomendada quando você teve todo o protocolo de tratamento conservador, que inclui aí medicações, os bloqueios, que são situações em que a gente faz manejo da dor, em que você fez toda a parte de reabilitação com fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, acupunturista, osteopata, quiropraxista, e que todas essas movimentações, elas foram incapazes de melhorar a dor ou a limitação que você apresenta. Nesse ponto, está indicado o procedimento cirúrgico. E quando a gente indica cirurgia de coluna, a gente abre um leque muito grande de opções cirúrgicas. Então, a cirurgia de coluna não é uma só, nós temos várias opções, desde aquelas que são minimamente invasivas até aquelas clássicas. Então, vai depender do problema que você tenha. Então, para cada problema, existe uma técnica cirúrgica que é mais efetiva. Esse adiamento, ou essa postergação, digamos assim, da cirurgia é fundada no entendimento de que uma pessoa recuperada de uma cirurgia, ela vai estar sempre em menor, digamos, qualidade
vital do que se recuperar por um outro processo? Não, é porque a gente tenta preservar ao máximo a integridade anatômica do paciente. Então, a gente sempre é favorável a que você mantenha o seu corpo da forma como ele é. A cirurgia por si só já é um procedimento traumático, em que você muda a anatomia da coluna, você manipula as estruturas que estão ali presentes, e isso não é livre de riscos. É claro que hoje, com o advento da tecnologia que é agregada à cirurgia de coluna, a cirurgia de coluna ela se tornou uma cirurgia muito segura. Mas se você consegue tratar o paciente de forma conservadora, é melhor do que ele ir a procedimento cirúrgico. Perfeito. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o nosso último bloco, onde nós vamos detalhar, entrar mais em detalhes sobre tratamento, né, de doenças da coluna. Já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando dos cuidados que devemos ter com a nossa coluna, da saúde da coluna, doenças e tratamentos, com o Dr. Túlio Rocha, neurocirurgião, que nos presenteia aqui com a sua presença e com sua experiência, seus conhecimentos nesta área. Então, doutor, a cirurgia da coluna, sei lá, da hérnia de disco, ela pode falhar, não obter o resultado esperado? A cirurgia de coluna, ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e foram agregadas tecnologias que ajudaram a dar mais segurança à cirurgia de coluna. Então, hoje, a cirurgia de coluna eu posso dizer com toda certeza de que ela é uma cirurgia extremamente segura. Os resultados cirúrgicos, eles são muito bons. E dependendo do problema que você tenha, os resultados são excelentes. Principalmente porque hoje a gente é capaz de fazer grandes cirurgias num dia e no outro o paciente está andando e já fazendo toda a parte de reabilitação. Então, o pós-operatório geralmente é um pós-operatório muito favorável porque o paciente geralmente não depende de ninguém. Então, via de regra, a cirurgia de coluna é uma cirurgia segura. É claro que a cirurgia de coluna, como qualquer outra cirurgia funcional, aquela que não tem visibilidade estética, ela tem uma função de repatriar funções que foram perdidas. Então, às vezes a gente não consegue todo o sucesso adequado dependendo da doença que o paciente tem e de que estágio ela está. Às vezes um problema de uma hérnia de disco tratada de forma competente no tempo adequado vai ter uma resolução de 100%. Mas se aquele paciente que tem um diagnóstico, tem uma indicação cirúrgica, ele posterga o tratamento, à medida que ele posterga o tratamento, a chance de cura e a chance de sucesso cirúrgico ela também vai caindo com o tempo, porque o problema vai se agravando. Por isso que não é raro a gente consegue encontrar pacientes numa situação já extremamente avançada, onde mesmo a cirurgia ela tem um sucesso limitado. Por isso que eu digo que a gente tem que mudar a nossa percepção sobre a medicina e largar a medicina tratativa, que é o que a gente faz hoje, para uma medicina mais profilática, aquela medicina que previne. Porque se a gente previne, a gente consegue ter expressões menores de problemas que a gente está tendo hoje. E se a gente tem indicação de tratamento, que seja feito no ato, porque as chances de sucesso vão ser muito maiores. Doenças que evoluem com o tempo, como hérnia de disco, lombalgia, essas coisas, ou trata também doenças, problemas causados por trauma, um acidente, por exemplo? Toda a área relacionada à coluna, a gente trabalha. Então, desde as doenças degenerativas, que são essas como hérnia de disco, estenose do canal, as alterações articulares, que são as síndromes facetárias, como as lesões tumorais, a parte oncológica, porque a gente também tem câncer na coluna, a gente trata também. Você também tem os acidentes, os traumas, então as lesões traumáticas da coluna nós fazemos também, e as lesões de deformidade, que são essas lesões que vão deformando a coluna, fazendo curvaturas que não são normais. Então, o tratamento da coluna é um tratamento como um todo. E sempre eu digo, qualquer chance de melhora, seja na coluna ou qualquer outra área, é o mais precoce possível. Então, se você está em casa, você tem dor, você tem limitação, não fica tomando o remédio que você tem em casa, que o vizinho tomou, que foi bom para ele. Procura um médico, faça uma avaliação, porque com diagnóstico bem estabelecido, a chance de cura sua é muito grande.
Ok. E os recursos hoje para fazer cirurgia? Tradicional, com bisturi e tal, ou tem outros? Nossa, nós temos hoje várias técnicas que agregaram uma chance de sucesso muito maior para a cirurgia. Nós temos as cirurgias clássicas, que são aquelas de corte, que são extremamente eficientes e para algumas situações são elas que realmente resolvem o problema. Mas nós temos também cirurgias que a gente considera como minimamente invasivas. As cirurgias minimamente invasivas são aquelas que, com pequenas incisões, a gente consegue tratar grandes lesões. Então, hoje nós temos cirurgias via endoscópica, e essas cirurgias minimamente invasivas, elas são bem interessantes, porque são cirurgias em que o paciente ele fica menos de 24 horas no hospital, a anestesia, às vezes, é uma anestesia que não precisa ser geral, pode ser uma sedação, ele pode ir embora no mesmo dia, ele tem menos chance de perda sanguínea e a recuperação é muito mais rápida. A gente faz uma cirurgia endoscópica de uma pessoa às 7 horas da manhã, às 3 horas da tarde ele vai para casa, com 15 dias ele está na academia. Então, é uma cirurgia que agregou muito para a recuperação dos nossos pacientes. Ok, o estilo de vida, doutor, o estilo de vida pode também afetar a coluna? O que é o estilo de vida? Sei lá, a pessoa muito pródiga para beber, para fazer farra. Bom, é normal que uma pessoa que também pratica esporte, ele pode ter problema de coluna que pode sofrer um acidente, né? Essa questão da atividade física e assim, do meio de vida, o estilo de vida da pessoa, eu acho que é fundamental para que ela tenha o desempenho de algum problema relacionado à saúde, dependendo como ela for o estilo de vida dela. No relação à coluna, a gente sabe que as doenças da coluna, elas têm duas características, a expressão genética, e quando eu digo genética, eu não estou falando de hereditariedade, que é quando seu pai tem, obrigatoriamente você vai ter, mas tem uma característica familiar, ou seja, quando você tem um problema de coluna, você vai observar outros pacientes, outros familiares com problemas semelhantes. Às vezes maior, às vezes menor grau, mas problemas semelhantes. E essa expressão genética, ela é fundamental porque às vezes ela se expressa muito precocemente e você vê pessoas muito novas com grandes problemas da coluna. Então aquela mística de que problema de coluna, hérnia de disco é coisa de gente idosa, isso cai por terra, porque tem uma expressão genética. E tem a expressão que é aquela que rodeia a vida do paciente. Ou seja, se ele é um cara que faz atividade física, se ele tem uma alimentação adequada, se ele tem musculatura competente, se ele não tem comorbidades, principalmente diabetes, se ele tem uma prática de atividade física, se ele tem trabalho mais administrativo, essa expressão vai ser menor. Agora, se ele é obeso, tem comorbidade, não faz atividade física, musculatura incompetente, trabalho de carga ou sobrecarga, é claro que a expressão vai ser muito maior. Então, o estilo de vida, ele permeia a característica de expressar ou não a doença relativa à coluna. É possível a pessoa nascer com um problema de coluna? Né? Tem um problema de nascer, tem as deficiências congênitas da coluna, onde o paciente ele já nasce com um problema relacionado à coluna. Os problemas de deformidade também são muito comuns da segunda infância, então a pessoa começa a expressar um problema ali aos 8, 9 anos de idade, até os 16 anos, é onde você tem mais deformidade. Então, você vê que algumas características são genéticas, outras têm uma idade muito precoce, outras são mais tardias, como a osteoporose. Então, você observa que a coluna ela pode ter problemas em qualquer época, ela é muito democrática com relação à idade. Então, o importante é você estar atento às características, principalmente eu falo com o meu paciente, falo assim, porque o paciente às vezes fala, pô, doutor, mas o que é? Dor, dormência? Não, é quando você tem um estilo de vida normal e aparece alguma coisa que muda a sua percepção ali de trabalho, de qualidade de vida, dor ou dormência, ou diminuição da força muscular, porque a pessoa percebe isso. Então, logo quando eles percebam, fazer uma avaliação. Do ponto de vista preventivo, que sugestões, recomendações você faria para os nossos telespectadores? Com relação à prevenção, a gente tem 2 pontos básicos. Primeiro, observação com relação à postura. A postura é fundamental, porque a gente sabe que postura inadequada por tempo prolongada, ela é nociva para a coluna e ela desencadeia problemas, ela abrevia situações. E o segundo ponto, atividade física. Não há como você ter coluna saudável se você não tiver musculatura adequada. E a musculatura adequada, ela vem com atividade física de regularidade e não de intensidade. Então, seja regular na atividade física, observe a sua postura e tanto no seu ambiente de trabalho quanto no seu ambiente de lazer, observar o modo como você está, se a cadeira é
adequada, se você tem um ambiente adequado para preservar a sua saúde e, obviamente, sua coluna. O senhor atua em quais hospitais, clínicas? Eu tenho uma clínica, eu tenho 2 clínicas que eu atuo aqui em Goiânia, lá na Traumática, no setor aeroporto, e na Fisiogin, lá no setor sul. E também trabalho em vários hospitais, mas os hospitais que eu mais atuo é o Hospital Santa Mônica e o Hospital São Francisco, que são referências nessa área, hospitais de alta complexidade. Ok, o senhor falou que trabalha com equipe também, né? É uma equipe, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, a gente tem, eu trabalho com outro médico também, que é meu irmão, que é ortopedista e é cirurgião de coluna. Nós temos parte de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, acupunturista. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem ao nosso alcance. E às vezes a gente não da nossa equipe direta, mas indiretamente aqueles que estão relacionados sempre à nossa estrutura. Quando precisa de cirurgia, toda a parte da parte intraoperatória nós temos também. Então, é uma equipe grande, porque é só um time grande para ter uma resposta adequada. Ok, em que situação a pessoa que está sentindo algum problema de coluna deve procurar o médico? Aos primeiros sinais de dor que persiste, porque na maioria das vezes o que o paciente vai sentir é dor. Se ele tem uma dor prolongada, porque o brasileiro ele tem aquela farmácia em casa, que é desaconselhável, mas infelizmente tem. E ele procura ali uma medicação para poder resolver a sua situação de dor. Mas se você teve uma situação dolorosa por mais de 3 dias, e mesmo com o uso de algumas medicações ali, você não teve resolução do problema, tem que fazer uma avaliação. Porque essa avaliação ela vai te capacitar não só para ter diagnóstico adequado e um tratamento efetivo, mas também vai evitar que você tome medicações que são inadequadas e que têm vários efeitos colaterais que não estão te ajudando em nada. O estralo na coluna, doutor, uma pergunta que ficou aqui para trás, eu acho que o momento dela nem seria este, mas o estralo na coluna é preocupante? Tem gente que sofre algum estalo, principalmente quando vai no quiroprasta, ele geralmente dá um estralo na coluna. O fato de estalar a coluna é quando você tem uma mobilidade da articulação mais ampla. Não necessariamente ela é danosa, ela é nociva, é um problema. Mas a gente tem que ter cuidado para movimentar essas articulações e só fazer isso com um profissional adequado, porque às vezes se você tem um problema articular ali e você faz uma movimentação estralo inadequada, ele pode luxar, ele pode sair do lugar, ele pode pegar uma estrutura neurológica, um nervo que está saindo ali e pressionar e você gerar dor. Você pode ter uma fratura por uma localização mal definida da articulação. E tem pessoas que são assim, geram uma mania, né? A pessoa está sempre estralando alguma articular. Isso acaba também aumentando a articular, então não é recomendado. Se você está tendo um estralo da coluna frequente, tem que fazer uma avaliação. Tá bom. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu acho que conseguimos passar para os nossos telespectadores tudo que era mais relevante, digamos assim, de prevenção, né? E também orientação para quem tem problema, procurar um atendimento médico aí adequado. Muito obrigado pela colaboração do senhor aqui no Papo Dinâmico. Muito boa noite. Eu agradeço, boa noite a todos. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.